Olá! Uma das mais lindas memórias que a gente pode ter do cinema inclui Carlitos, ou o Vagabundo, personagem interpretado por Charles Chaplin. Definitivamente um dos grandes nomes da história da sétima arte, mas com uma vida pessoal conturbada. Na pele do pobre andarilho de chapéu coco e bengala de bambu, Chaplin encantou o mundo e conquistou o espaço no imaginário da população mundial. Luzes da cidade, tempos modernos, cenas inesquecíveis de amor, companheirismo e fraternidade que eternizaram no coração de gerações um querido garoto, como aquele personagem de um dos filmes de Carlitos. Hoje a gente se debruça sobre a obra, a importância e o legado desse verdadeiro visionário. E também, em um livro, um radiologista revela o que os médicos pensam, mas não dizem entre um café e um plantão. E ainda uma viagem pelos mitos da Grécia Antiga. Fica com a gente que o Revista está começando agora. Ele fez o mundo rir e também pensar. Criador de um dos personagens mais icônicos da história do cinema, Charles Chaplin usou o humor para denunciar injustiças e retratar a condição humana. Mesmo depois de anos, a obra de Chaplin é um dos retratos surpreendentemente atual da sociedade. Um dos maiores nomes da história do cinema, um artista que atuou em centenas de filmes sem pronunciar uma única palavra, mas que disse muito. A vida e a obra de Charles Chaplin continuam atuais e provocadoras. Nascido em Londres em 1889, Charles Chaplin teve uma infância marcada pela pobreza e dificuldades. Filho de artistas de teatro, ele encontrou nos palcos, ainda criança, uma forma de sobreviver e de se expressar. Mas foi nos Estados Unidos que Chaplin ganhou o mundo. Criou o personagem Carlitos, um vagabundo, chapéu de coco, bengala e um andar inconfundível que se tornaria um símbolo universal do cinema. O jornalista Christian é um apaixonado por Chaplin desde pequeno. A minha paixão pelo Chaplin começou quando eu tinha uns 7 anos de idade. A minha Dinda e a minha mãe sempre fomentaram assistir filmes e alugaram um filme do Chaplin para eu ver, que era O Garoto. E eu amei, eu achei incrível. O filme O Garoto conta a história de um homem que cria uma criança abandonada, misturando delicadeza e dor. Chaplin havia perdido um filho. Ele ter perdido um filho foi algo que mexeu demais com ele e ele quis fazer uma obra em que o vagabundo, que é o personagem, né, o Carlitos, ele tivesse esse contato com a paternidade. Outra obra bem conhecida é Tempos Modernos, de 1936, em que Chaplin critica o avanço industrial e a alienação do trabalho. A ideia surge de um papo que o Chaplin teve com o Gandhi, onde o Gandhi conversa com ele e fala: tá vendo o que está acontecendo no mundo, as pessoas sendo substituídas por máquinas, e ele, eu acho que eu tenho que falar um pouco sobre isso. E o que falar de O Grande Ditador? Uma ousada sátira política em plena ascensão do nazismo, com um discurso final que ecoa até hoje. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world. A decent world. Ele acaba fazendo uma crítica ao autoritarismo, à segregação e tudo aquilo que se passou na Segunda Guerra Mundial,
mais especificamente ali uma crítica ao Hitler. Para Christian, Chaplin não era só um comediante ou um dramaturgo, mas principalmente um observador da sociedade. Falava sobre desigualdade, sobre poder, sobre humanidade. Chaplin se dizia não um cara de direita nem de esquerda, ele se dizia humanista, e por isso até mesmo que ele é perseguido, por conta desse filme, ele é perseguido no macartismo, pelo J. Edgar Hoover, e isso ocasiona na saída dele dos Estados Unidos, ou melhor, a expulsão dele dos Estados Unidos. Christian salienta que Chaplin falava sobre tudo, sem depender de diálogos. O cinema mudo, marca registrada do cineasta, é apontado como um dos grandes segredos da universalidade. O cinema mudo, ele é responsável por grandes revoluções dentro do audiovisual, por conta da linguagem que é universal, que é a pantomima e as mímicas e tudo mais, que é uma linguagem que chega em qualquer povo, em qualquer linguagem, porque ela não tem sotaque, ela não tem vícios e ela tem um contato direto com o público maior. E o impacto das obras de Chaplin está justamente nessa capacidade de dialogar com diferentes épocas. Por conta da linguagem dele ser a pantomima e ser a linguagem silenciosa, ele sempre é atual, porque ele não está falando nenhum sotaque, não está falando linguagem de tempo nenhum. Mas a vida de Chaplin também foi marcada por polêmicas. Ao longo da carreira, ele se envolveu em escândalos e foi alvo de perseguições políticas, especialmente nos Estados Unidos. Ele teve envolvimentos amorosos, muitas vezes com mulheres mais novas, bem mais novas que ele. Às vezes ele já estava ali na casa dos seus 60 e se relacionava com mulheres de 20, de 18, etc. O que, hoje em dia, né, gera muita crítica e etc. E por conta desses posicionamentos dele, que voltava muito para um humanismo, mas que era misturado com um senso da questão do trabalhador e em prol de uma, digamos, de uma esquerda. Entre aplausos e críticas, Charlie Chaplin construiu um legado. Chaplin provou que o riso pode ser uma poderosa forma de reflexão e que o cinema, mesmo sem palavras, pode falar diretamente com o público. Eu acho que o principal é dar uma chance para o cinema silencioso, porque ele é a base do audiovisual atual e o Chaplin, ele tem algo que eu tenho certeza que as pessoas vão se identificar, que é a comédia, né, que é universal, mas não só isso, tem questões que envolvem amor, que envolve paixão, que envolve família, e eu acredito que isso seja algo que o mundo hoje esteja precisando. Pensar um pouco mais na questão coração, e filmes não são somente filmes, eu acho que eles têm que te tocar, e o Chaplin com certeza vai te tocar. Para a gente seguir conversando sobre essa figura emblemática da sétima arte, nós estamos em videochamada de São Paulo com o Fernando Brito, que é pesquisador, crítico de cinema e curador da Versátil Home Video. Oi, Fernando, bem-vindo. Obrigada por estar com a gente. Opa. Oi, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. É um prazer aí poder participar, né? E até foi bacana que eu estava vendo o vídeo do jornalista colecionador. Ele tá com a coleção da Versátil, porque nós lançamos, né? Eu como curador, eu fiz a co-curadoria com a Folha de São Paulo, aí lancei a obra completa do Chaplin, foi um feito aqui no Brasil, primeiro nesses volumes, e depois a gente lançou em DVD, reuniu novamente tudo do Chaplin, né? Demais. Então, achei auspicioso. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo aqui? Porque Super te ouvindo bem. Eu queria até aproveitar o teu gancho e começar te perguntando se tu concordas com o que o pessoal na matéria estava comentando a respeito dessa linguagem universal do cinema mudo ser uma das explicações para que o Chaplin se mantenha, né, tão relevante até hoje. Sem dúvida,
os cômicos, né? Essa era de ouro dos cômicos do cinema mudo, do qual o Chaplin faz parte e é o nome mais famoso, mas a gente tem que lembrar que tem o Buster Keaton, Harold Lloyd e tantos outros. A universalidade da pantomima, né? De você ser um cinema silencioso. E esses intertítulos, eles eram trocadas as cartelas com os idiomas dos diversos países, mas era sobretudo uma arte silenciosa, era uma arte gestual, era o slapstick, era aquela arte corporal, as gags visuais. Isso chegava em todo mundo, em qualquer parte do mundo. Então é muito comum, você vai ver filmes de outros países, aí vai ter uma cena em que o personagem vai estar assistindo um filme do Chaplin. Então vai ter uma criança, vai ter um personagem lá na Ásia, vai ter um personagem na Europa, em diversos países, se encantando com aquele brilho nos olhos, justamente de estar vendo o Chaplin, o Carlitos, né, o personagem que ele cria em 1915. Então eu acho que é uma linguagem universal. E isso, se pegar os escritos, as entrevistas do Chaplin, quando ele vai resistir ao cinema sonoro, né, e vai se negar a fazer do Luzes da Cidade e do Tempos Modernos filmes sonoros, ele tem efeitos sonoros em ambos. Inclusive, o Carlitos, a gente viu uma cena aí que ele está cantando no Tempos Modernos, mas não são filmes falados, porque o Chaplin temia perder, como ele mesmo falava, vai perder a universalidade. E na pantomima, na gag visual, na expressão cômica do cinema silencioso, eu sou um mestre. Então, eles já se reconheciam o seu devido valor, né? Então, de fato, foi um grande dilema que esses artistas, como ele, passaram nessa passagem do cinema silencioso para o cinema sonoro, né? Então, de fato, o cinema silencioso contribuiu muito para que o Chaplin continuasse, fosse e continua sendo um ícone mundial que atravessa fronteiras, independente de língua. Mas tem, como tu mesmo mencionaste, né, tem outros contemporâneos dele que utilizavam da mesma linguagem, né, o próprio Buster Keaton, enfim, mas com uma obra que não é tão reconhecida tanto tempo depois, né? Então, quais são as outras explicações para a gente ter no Chaplin essa relevância realmente? De fato, você falou muito bem, né? Porque o Chaplin, assim, ele não surge do nada, ele vem de uma tradição, na verdade, ele dialoga, o antecedente do Chaplin é um francês, o Max Linder, né? Que, na verdade, o Chaplin vai pegar muitas coisas dele, mas o que o Chaplin faz, e a gente sempre tem que destacar, a gente lembra muito do Carlitos, dele como comediante, mas ele foi diretor, ele foi produtor, ele, na verdade, começa em 1914 na Keystone, como um comediante, cria o Carlitos em 1915, em 1918 ele já é a figura mais bem paga lá de Hollywood, em 1919 está fundando um próprio estúdio com outros artistas, então ele sempre lutou para ter independência financeira, ter independência artística com seus filmes, e ele cuidava de cada etapa, ele dirigia, ele editava, ele fazia música para os seus filmes. Então, assim, eu acho que tem muito que o gênio do Chaplin não é só o gênio do artista comediante, mas o gênio também do produtor, do diretor, do visionário. Ele, na verdade, controlou muito a sua imagem e controlou muito dos seus filmes, né? E foi um artista, por exemplo, que é um dos grandes defensores, na época que não era algo tão comum, ele ajudou a popularizar os longas-metragens, né? Isso tem que se destacar bem, e é um artista completo, né? Que começa lá em 1914, na verdade, ele começa muito antes, ele começa já com 10 anos, em 1899, na era vitoriana ainda, mas como artista de cinema em 1914, e vai até praticamente quando ele vai falecer, em 1977, ainda tinha projetos, mas fez muitos filmes, né? E foi um artista sempre, que eu vou também falar uma coisa importante, ousado, corajoso. Ele também não ficava na zona de conforto. Ele podia ter feito Carlitos até o final da vida, mas ele aposentou o Carlitos, ele misturava comédia e drama, tratava de temas políticos, era corajoso de enfrentar a sociedade. Quando ele fez o Grande Ditador, os Estados Unidos não tinha entrado na guerra, enfrentou muita resistência. Então foi realmente um homem à frente do seu tempo. É uma figura assim que até a gente fala, em inglês tem um termo, né, que é o larger than life.
ele é alguém que foi maior que a vida, né? Porque é uma figura realmente grandiosa. Eu acho que no cinema se tem a alcunha de gênio para algumas pessoas, como por exemplo na literatura a gente pode falar no Shakespeare, por exemplo, a gente pode falar literatura teatro, a gente pode falar em termos de gênio para o Chaplin, sem dúvida. De que forma ele ajudou a consolidar o cinema como expressão artística? Porque, como tu estavas comentando, né, vinha-se de um lugar de muito, é entretenimento, mas eu acho que o Chaplin, ele traz com essa visão mais completa e com essa busca por fazer filmes até mais longos, né, as longas-metragens. Ele tem um papel nessa consolidação como linguagem, mais do que como entretenimento apenas, não? Ah, sem dúvida, ele sempre procurou, né? Na verdade, assim, o cinema já tinha vários artistas, né? Então, em vários países da Europa, no caso dos Estados Unidos, o colega do Chaplin, que fundou com ele a Night Arts, o Griffith, né? E, pô, o Buster Keaton também tem um trabalho genial. Só que, assim, o Chaplin, ele tem a importância porque ele foi uma figura extremamente popular. Então, assim, ele chegou a muitas pessoas. E quando um artista extremamente popular usa do seu star power, da sua, digamos, do fato dele ser conhecido para poder, vou começar a fazer longas metragens, não vou começar só a fazer longa de comédia, eu vou misturar comédia e drama. Então ele vai trabalhar com patos, né, com a emoção, então é o garoto, né, então vai trabalhar com a emoção, ao mesmo tempo é muito engraçado e ao mesmo tempo é muito triste o filme, né, e ele logo depois, ele vai fazer o Casamento ou Luxo, que sem a presença dele ele arrisca para promover uma atriz e faz um drama romântico, então ele vai ter escolhas muito ousadas ao longo da vida, e eu acho que esse exemplo do artista que não se compromete, assim, a sua integridade artística, que busca uma independência, que busca trazer ideias, apresentar ideias ao grande público, eu acho que ele é um exemplo, entendeu? Então, na verdade, ele sim ajudou a consolidar o cinema como uma expressão artística. Aliás, muitos escritores, intelectuais, que às vezes olhavam meio torto para o cinema ainda como alguma coisa de teatro de variedades, invenção científica de feira de ciências, começaram a olhar para o cinema com outros olhos devido entre outros artistas, o Chaplin, que foi realmente, você lê muitos textos de poetas, escritores, homenageando o Chaplin. Ele foi uma presença marcante no imaginário artístico de muitas pessoas. Então, realmente, ele teve uma importância assim, gigantesca, não só para a comédia no cinema, como também para o cinema em si, enquanto arte. E é tão interessante, né? Porque ele foi tão completo, ele tem toda essa bagagem, essa história. E o primeiro reconhecimento da Academia, né, de Cinema de Hollywood, nos Oscars, ele recebeu em 72 um Oscar honorário. E aí depois, em 73, eu acho mais um de trilha sonora, né? Então, assim, com uma obra tão extensa, tão importante, como é que a gente explica um reconhecimento tão pouco, talvez, né? Ou não condizente com o que ele produziu? Então, na verdade, quando a Academia começa o Oscar em 1927, e depois a questão dos prêmios, começa a se pensar uma história dentro da indústria, ele já está enfrentando uma certa dificuldade, né? Porque, se você pensar, em 1928, nessa época com a chegada do sonoro, ele já resiste à onda dos talkies. Eu recomendo muito quem está assistindo a gente, assiste o filme Cantando na Chuva, aquele com o Gene Kelly, que é maravilhoso, aquele musical, que ele mostra essa transição que foi bastante complicada. E aí, ele vai lá e enfrenta a indústria fazendo Luzes da Cidade, que não é um filme com efeitos sonoros, mas não é um filme sonoro. Faz sucesso. Aí, anos depois, ele fica em crise, ele vai fazer o Tempos Modernos, que é um filme que também tem efeitos sonoros e uma música, mas também não é um filme sonoro. E é um filme de uma pauta bastante progressista, de uma crítica ao capitalismo, à alienação do trabalho. E com isso, como vai acontecer todo o processo, ele vai fazer O Grande Ditador, vai ser o filme sonoro, ele vai enfrentar o Hitler, sendo que naquela época Hollywood só vai entrar na guerra de fato depois que os Estados Unidos entram na guerra em 41. Então ele enfrenta a dificuldade da distribuição do filme em Hollywood. Ele fazer um filme antinazista, naquele momento, o filme do Chaplin é um dos primeiros. E é um do primeiro de um grande artista. O que tinha antes, Confissões de um Espião Nazista, outros eram filmes menores. Então ele foi corajoso. Então ele enfrentou, digamos que assim,
ele poderia muito bem já ter tido o prêmio da academia ou ter tido um reconhecimento se ele andasse junto com a maré, fosse Maria vai com as outras, no sentido que seguisse as tendências e só pensasse em ganhar dinheiro e fazer aquilo que agradasse as pessoas. Mas ele foi contra a maré boa parte aí do momento que começam a ter esses prêmios. E ainda sofre a perseguição do macartismo, como o colega, o fã do Chaplin, muito bem falou. Ele fica, então, no exílio, aí depois ele vai fazer filmes já sem o Carlitos, que não fazem tão grande sucesso. Dessa última fase da carreira dele, o filme mais lembrado hoje é o Luzes da Ribalta, apesar de ter filmes maravilhosos, como Monsieur Verdoux, o Rei em Nova York, a Condessa de Hong Kong, que foi valorizado depois. Então, digamos que e tem todas as polêmicas também da vida dele, particular, dos casamentos com mulheres mais jovens, toda essa situação. E aí ele volta a ser valorizado já nesse final de vida nos anos 70, né? Então, e hoje, desde então, é considerado um gênio. Mas, assim, só para a gente entender que esses gênios todos, eles passam por fases durante a vida. Uma fase de maior popularidade, uma fase de resistência, uma fase de polêmica. E tem gênios que são só descobertos depois da vida. O Chaplin não, ele teve grande sucesso em vida, enfrentou dificuldades, fases mais complicadas, e depois teve um reconhecimento ainda no final da vida, ganhando esses prêmios honorários, né? Então isso é importante destacar. Mas, assim, digamos que hoje o Chaplin, ninguém que estuda cinema, gosta de comédia, de interpretação, da fisicalidade, da pantomima, do gesto, é impossível você não só não gostar do Chaplin, mas você não passar pelo Chaplin. Digamos que eu recomendo a todo mundo que assista um dia na vida, pelo menos O Garoto, o Em Busca do Ouro, o Tempos Modernos, Luzes da Cidade e O Grande Ditador, para ficar em 5 só. E sem falar dos curtas, que tem curtas geniais, né? Pois é, eu ia te perguntar agora, na atualidade, onde é que a gente vê o legado do Chaplin? Tem alguém que está fazendo alguma coisa similar, que traz uma aura dessa genialidade dele? Onde é que a gente enxerga o Chaplin hoje? Olha, vou dar um exemplo assim, até do público brasileiro, já até falecido, mas ainda continua fazendo muito sucesso aqui. Sem o Chaplin, nós não teríamos o Chapolin, o Chaves, né? O Bolanhos. O Bolanhos é um dos muitos comediantes que se inspiraram no Chaplin em vários países. Aí, o Jim Carrey, por exemplo, é um artista que não só vai beber no Jerry Lewis, mas bebe também no Chaplin. Vários desses cômicos, sobretudo o cômico que trabalha essa gag, não só as gags visuais, mas também a questão corporal, o gestual, né? Lembrar que o Carlitos, ele é toda uma maneira de se fazer a pantomima, mas também de se vestir, de usar as roupas, o traje, aquele terno que é muito maior do que ele, aquele sapatão, aquela calça caindo. Então há toda uma linguagem e, digamos, truques no bom sentido, não só visuais, mas de gestual e de figurino que o Chaplin fez lá atrás e que até hoje é referência para os comediantes. Como o exemplo que eu dei, o Jim Carrey, mas com certeza, e uma coisa muito bonita, eu vou dar um exemplo, vocês estão aí no Sul, tem acho que até vários intérpretes, tem um rapaz aí que sempre interpretava o Chaplin na rua, e você vai, vários desses artistas de rua que fazem personificações do Chaplin. Então o Chaplin, ele continua vivo em cada esquina, né? E cada comediante, você sempre vai reconhecer, às vezes, um eco de uma passagem de um filme do Chaplin. Então, é isso que eu falo aqui, por mais que o Chaves seja antigo e muitos já tenham morrido, e é uma série mexicana lá do passado, é um exemplo. Você vê que a arte do Bolanhos, ela é muito inspirada no Chaplin, né? Assim como o Cantinflas, que veio antes, também já trazia coisas do Chaplin no México. Então, todos esses comediantes que vêm depois, eles vão beber muito no Chaplin. Claro que tem Buster Keaton, Harold Lloyd também da mesma época, mas o Chaplin é referência para muita gente da comédia e vai continuar sendo, né? Então, tiver um filme como Máscara, por exemplo, do Jim Carrey, que é um filme bem famoso do Jim Carrey. É muito calcado em muitas coisas do Chaplin. Perfeito. Bom, a gente teve uma dificuldade louca de selecionar alguns títulos para os nossos cartazes aqui, né, de filmes do Chaplin, mas acho que a gente está bem em sintonia com o que tu trouxeste também, Fernando. A gente começa falando sobre O Garoto,
Né? Uma mãe abandona o filho com o bilhete em uma limusine, mas o carro acaba sendo roubado e a criança é deixada em uma lata de lixo. Um vagabundo encontra o bebê e passa a cuidar dele. 5 anos depois, a mulher tenta encontrar o filho perdido. Em busca do ouro, no Alasca, Carlitos tenta a sorte como garimpeiro em meio à corrida do ouro de 1898. Lá ele conhece McKay, com quem cria bastante confusão após uma tempestade de neve e se apaixona por uma dançarina. Luzes da cidade. O personagem vagabundo se apaixona por uma florista cega prestes a ser despejada com a avó. Após várias tentativas fracassadas de ajudá-las, ele salva um milionário bêbado que o recompensa, permitindo que ele mude a vida da florista para sempre. E o grande ditador. Um barbeiro judeu passa anos em um hospital do exército se recuperando das feridas após ter servido na guerra, sem saber do crescimento e do poder do ditador fascista Adenoid Hickel, que tem políticas antissemitas. Filmes que fizeram muito sucesso, e um filme sobre Chaplin também fez muito sucesso, né? No início da década de 90. Fez jus à história dele, na tua opinião? Sim, é um belo filme, né? O Robert Downey Jr., que depois teve fases altos e baixos ao longo da carreira e se tornou um ícone pop depois de interpretar o Homem de Ferro e fazer muito sucesso com a volta dos filmes dos heróis da Marvel. Ele trabalha muito bem, né? Como o Chaplin. Eu acho que ele fez uma imersão, né? Procurou fazer jus, sim, ao Chaplin. É um bom filme biográfico, né? Eu acho que vale muito a pena as pessoas assistirem, porque resgata alguns dos momentos mais importantes da carreira dele, né? E esse painel que vocês fizeram, eu concordo que são 4 filmes assim essenciais do Chaplin. Se tiver que assistir, escolher aí 4 filmes, são os 4 mais importantes da carreira dele. Isso sem nenhum demérito para outros filmes maravilhosos, Monsieur Verdoux, Luzes da Ribalta, O Circo, né? Esses são muito importantes, né? O Garoto, que é o primeiro longa, e a gente pensar na importância. É tão bonito, né? Um artista que resistiu muito à palavra, ao sonoro, ele fazer seu primeiro filme plenamente sonoro, e no primeiro filme plenamente sonoro, que é O Grande Ditador, ele tomar a palavra, né? Aquele discurso, que é o discurso final, é uma coisa assim, impressionante, né? Pensar que aquele momento, nós ainda estamos em 1900, na verdade, o filme feito em 39, 40, ainda não, a guerra ainda estava para se iniciar, né? Ela vai se iniciar nos seus primeiros estágios, né? Então, as pessoas não tinham dimensão do que seria o horror do campos de concentração, de tudo que aconteceria na Segunda Guerra, e ele faz aquele apelo, aquele alerta, aquele chamado à união democrática, né, de todas as pessoas, tal, e é muito bonito, né? Ele usa a palavra pela primeira vez, de fato, plenamente, num discurso muito emotivo, muito emocionante. Então, acho que isso é um ponto importante. É verdade. Desde o Garoto, como você destacou, até O Grande Ditador, é a emoção que ele traz sempre. É verdade. Fernando, eu queria muito te agradecer. Foi maravilhoso bater esse papo contigo. Espero te encontrar mais vezes por aqui. Tá certo. É um prazer, é meu, tá? Parabéns pelo programa. E obrigada. A todos que nos acompanharam, assistam Chaplin, sempre que puderem. Boa pedida. Depois do intervalo, a gente vai fazer uma viagem pelos mitos da Grécia Antiga. É já já. Tem música New Age chegando na cidade. Depois de mais de uma década, Deva Premal e Mitten, ícones mundiais da New Age, retornam ao Brasil com uma turnê que promete noites de pura emoção e conexão. Reconhecidos por unir espiritualidade, arte e mantras milenares em uma experiência musical transformadora, o duo alemão-britânico se apresenta em Porto Alegre nesta terça, a partir das 8 da noite, no Teatro da PUC. Ingressos na plataforma Simpla. E documentário musical nas telas.
Mangue Beach, de Jura Capela, tem sessão comentada nessa terça. O documentário registra um movimento nascido nas periferias do Recife que mudou para sempre o mapa cultural do Brasil, com nomes como Chico Science, Nação Zumbi e Mundo Livre S.A. Depois da exibição, tem bate-papo com o diretor e o professor Milton do Prado. Tudo a partir das 7 da noite na Cinemateca Capitólio. Ingressos no local. Deuses, heróis, monstros e histórias que atravessam séculos. A mitologia grega segue viva no cinema, na literatura, nas séries e até mesmo no nosso dia a dia. Mas por que a Grécia Antiga ocupa um lugar tão especial na história da humanidade? E por que, mesmo depois de tanto tempo e apesar da influência romana, os mitos e valores continuam tão atuais? A gente descobre agora. A Grécia Antiga nunca saiu de cena. Dos grandes épicos de Homero, às produções de Hollywood, os mitos gregos seguem despertando fascínio em diferentes gerações. Zeus, Atena, Afrodite e Hércules continuam ganhando novas versões, novos públicos e novas leituras, sempre conectados às paixões, aos conflitos e aos dilemas humanos. O historiador e arqueólogo Francisco Marshall explica por que os gregos seguem se destacando. Isso tudo tem um fundamento muito forte, muito potente, que é a obra de Homero, a Ilíada e a Odisseia, que foram modelo para a civilização grega e o foram também para a tradição ocidental. Todo esse legado oferece um repertório de possibilidades, de opções, de pensamento rico, de figurações do mundo que representam a condição humana, o mundo como ele é e como ele pode ser, as relações sociais e as questões elementares. Quem sou eu? A vida, a morte, o trabalho, a sexualidade, o outro, o poder. Isso está não apenas representado, como também examinado na cultura grega, em séculos de poesia, que vão de Homero, passam pela poesia lírica e chegam na tragédia grega como um campo de pensamento, de elaboração. Marshall explica também que, mais do que mitos, a Grécia Antiga deixou um legado cultural profundo. Foi ali que surgiram conceitos fundamentais como a filosofia, a democracia, o teatro, a história e as bases da ciência ocidental. Diferente de outras civilizações, os gregos colocaram o ser humano no centro das reflexões, questionando a vida, a ética, a política e o sentido da existência e estimulando o pensamento crítico. No mundo grego, houve a compreensão de que o discurso sobrenatural, ou seja, as religiões e as suas mitologias, que são as narrativas da religião, são uma fantasia cultural, são inventadas por poetas, né? E que variam de povo para povo. Os deuses são representados de forma diferente, com a imagem da condição humana. Então, esse primeiro grau de emancipação crítica foi produzido pela filosofia grega e que nos permite compreender um pouco melhor esse teatro do sobrenatural, que são as religiões, e como eles funcionam na sociedade. Esse é o legado crítico mais importante do pensamento grego, que levou a uma visão laica, emancipada, social, fundamental para a democracia e fundamental para as ciências, para a análise de quem somos e do mundo, para isso tudo. Embora Roma tenha conquistado a Grécia militarmente, foi profundamente influenciada por ela. Os romanos adaptaram os deuses gregos, mudaram seus nomes, mas mantiveram suas histórias. Ainda assim, enquanto Roma se destacou pela organização política e militar, a Grécia marcou a história pela criatividade, pelo pensamento e pela arte. Marshall comenta similaridades culturais que permitiram que essas culturas convergissem. Graecia capta é a frase de Horácio para falar que os gregos... Roma conquistou a Grécia, mas os gregos levaram ao Agreste Lácio as letras e artes. Antes disso, ambos, gregos e latinos, têm uma origem comum, que é a família linguística indo-europeia e que contém uma visão do mundo, visão religiosa, uma religião com características próprias e que aproxima não apenas esses povos, mas também outros, como celtas, eslavos, germanos, iranianos, arianos da Índia, né? Todos eles têm algo em comum. Isso há entre o grego e o romano. Quando Roma conquista o mundo grego na Península Itálica, no século III a.C.,
encontra ali uma civilização opulenta, riquíssima, e que já impregnava a elite romana, que sabia que o grego era fundamento e praticava o grego, estudava a cultura grega, né? Isso se intensificou depois da conquista romana da Grécia. Não apenas a Península Itálica, mas a própria Grécia balcânica também. Há uma afinidade, sim, há formas específicas do que é romano, do que é grego, mas há um patrimônio comum, que tem diferentes versões, né, nesses dois mundos. A herança grega está presente até hoje. Palavras como democracia, política, ética, teatro e filosofia vêm do grego. A estrutura das narrativas modernas, com heróis, vilões e jornadas de superação, também segue o modelo dos mitos antigos. Para o professor, a grande riqueza das peças de cultura pop baseadas na mitologia grega está na capacidade de expandir a obra de Homero para além da concretude da prosa, especialmente no cinema. É verdade que você pode fazer nascer o sol tocando violão? Ora, se posso! Viu? Não te disse? Existem variações que nem sequer citam Homero, mas que estão usando o mito do herói, estão fazendo metáforas, estão se aproximando daquele legado, porque ele é um fundamento. Qualquer pessoa educada terá que passar pelo conhecimento de Homero, né? Sobretudo no meio das artes. E no cinema houve já muitas experiências, eu conheço bastantes, mas assim, a que mais me fascina é a dos irmãos Coen. E aí, irmão, cadê você? Porque então eles desmontam o mito e o reconstroem em 1929, logo após a Grande Depressão, mas no advento da mídia eletrônica aplicada na política, o mundo do blues, né? E ali eles encontram material para fazer naquele cenário histórico, com caracteres, cenários assim de cidade, de economia atuais, de 1929, mas uma releitura, é um modo inteligente, é um modo rico. Isso contrasta com as visões pobres que fazem uma novela com imagens, né? Como aquele Troia lá com Brad Pitt, né? Então, junta um pouco do que se sabe, das imagens de Homero, e faz uma sequência que é uma novela, um romance. Mas ali o material é bem mais rico, ele permite uma reflexão, uma análise, como os irmãos Coen fizeram, uma análise da relação entre mito e mídia. Who makes the summer sunshine bright? That's right, Persephone. Who makes the fruit of the vine get ripe? Persephone! That's me. Entre deuses imortais e heróis trágicos, a mitologia grega continua nos lembrando que, apesar da passagem do tempo, as grandes perguntas da humanidade seguem as mesmas. Talvez seja por isso que a Grécia Antiga permaneça ao mesmo tempo história e atualidade. Agora a gente faz uma pausa e na volta um radiologista vai revelar o que os médicos pensam, mas não dizem entre um café e um plantão. A gente já volta. Olá, cá estamos com mais um quadro Literatura. Momento de bater um papo com o escritor e conhecer uma nova obra. Hoje a gente vai descobrir os bastidores da medicina. Você já sentiu assim, tentado a conferir um sintoma na internet? Ou até questionar um diagnóstico com base em uma opinião assim qualquer? Esse é apenas um dos desafios que os profissionais da medicina enfrentam nos dias de hoje. Para desmistificar a figura dos médicos e contar o que acontece nos bastidores de hospitais, vamos conversar agora com o radiologista Rodrigo Silva Miller, que lançou um livro que é um raio-x da profissão. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Liz, é um prazer estar aqui. Prazer é meu. Rodrigo, como é que surgiu, então, essa ideia? A gente conhece várias séries aí, né, que apresentam os bastidores da medicina, mas na tua vida, como é que surgiu, assim, a obra? A obra surgiu de inquietações que iam surgindo nas minhas ideias. Eu passava por circunstâncias, principalmente na pandemia, via muita fake news, via muita percepção errada da realidade da medicina e comecei a tomar nota de pensamentos, reflexões e comecei a construir textos a partir daí. E o que mais, assim, te incomoda naquela imagem idealizada que a gente tem do médico, né?
que não se pode errar, que seria um Deus, né? O que mais te incomoda, assim? É a ideia de série de TV. Na série de TV, eles têm que condensar vários médicos num personagem só, como House ou outros personagens que sabem tudo. Na verdade, a medicina é bastante fragmentada e os diversos especialistas têm conhecimentos específicos e trocam ideia a partir desses conhecimentos. Então, não tem alguém que saiba tudo de uma vez só. É o que eu ia dizer, na verdade, hoje a medicina assim, tem menos generalistas, né? Está muito mais focado hoje em dia. O generalista ele é muito importante porque ele acaba conhecendo mais o paciente como um todo, mas acaba tendo que consultar especialistas porque não tem como saber tudo. O universo de conhecimento aumentou muito nos últimos 50, 60 anos, então não tem como o médico saber tudo como se entendia que podia ser antigamente. Eu disse que surgiu a ideia aí na pandemia. Eu imagino o desespero dos pacientes na pandemia, né? A gente não sabia o que estava acontecendo. Então, o que eu te pergunto, é difícil lidar com esse paciente ansioso? Ou é mais difícil ainda lidar com aquele doutor Google que a gente tem? O mais difícil é lidar com a convicção errada. A pessoa que tem uma solução simples e errada para um problema complexo. Porque hoje em dia as pessoas têm acesso a fragmentos de informação. Então a pessoa pesquisa no Google, pesquisa na inteligência artificial e vai construindo uma tese. E os algoritmos, eles são individuais. Cada pessoa, o que mais uma pessoa pesquisa, mais o algoritmo alimenta ela. Então, isso traz uma assimetria que cabe ao médico fazer uma curadoria dessas informações e entregar uma coisa mais real para o paciente. Então, na verdade, o algoritmo mais atrapalha do que ajuda, muitas vezes? Ele ajuda em fragmentos de informação, mas ele pode ser uma armadilha. Então, muitas vezes ajuda, mas às vezes atrapalha bastante a vida do médico, porque ele tem que desconstruir aquela percepção que o paciente construiu. E como é que são essas crônicas? Que o livro é formado de crônicas, né? O que você conta nele, assim? É seu dia a dia ou é uma alusão, uma ficção? Como eu sou radiologista, a minha interlocução principal é com outros médicos, os médicos que solicitam os exames para nós. Então, essa coletânea de informações partiu daí. Eu começo explicando um pouco a medicina, como é que a medicina funciona, porque o corpo humano é um sistema complexo, um sistema com muitas variáveis atuando e muitas delas nós não dominamos ou conhecemos ainda. Então, a construção de conhecimento a partir de testes clínicos. E depois eu explico um pouco como funciona a cabeça do médico nas diversas situações do dia a dia. Burocracia, percepção da quantidade de importância da medicina no total da saúde do paciente. Então eu faço um passeio por 45 crônicas em torno da relação do médico com a medicina. Rodrigo falou agora sobre a burocracia. E citou como um dos inimigos, né, que a gente tem aí na medicina. Por quê? Por que é tão inimiga do médico? Bom, primeiro porque a burocracia é necessária. O médico não consegue escapar da burocracia. O que se registra num prontuário eletrônico ou num laudo é o que vale do ponto de vista legal. Então, aquilo ali é o que interessa depois. Mas o médico, como ele trabalha com desfechos muito duros, com sofrimento, com doença, muitas vezes morte e sofrimento de familiares, aquele tempo gasto com burocracia acaba irritando o médico. Então, é mais comum um médico não gostar da burocracia. Mas é preciso, é necessário, ele precisa preencher uma folha cirúrgica, uma nota de sala de anestesista, um prontuário eletrônico com prescrição. Isso toma tempo, toma cliques no computador, mas é a nossa realidade. Até mesmo esperar ali a autorização do plano de saúde. A autorização do plano de saúde, exatamente. Isso aí deve ser uma burocracia bem demorada que vocês enfrentam, né? Ou às vezes uma autorização que sai errada, tem que refazer. Dependendo da situação, existe retrabalho. Os hospitais hoje, eles são grandes empresas, e deve ser assim. Então, eles têm um compliance, que a gente chama, eles têm uma regulação muito intensa, que a gente tem que participar de todas as etapas para garantir a segurança do paciente e a segurança jurídica do médico e do hospital. E qual é o paciente, assim, mais difícil de lidar? Seria com aquele que tem mais conhecimento, né, com um pouco mais de idade, ou aquele jovem que se acha expert, assim? Eu não sei se vocês já estão enfrentando essa geração. A gente está começando a enfrentar a geração, mas eu acho que os
Os mais velhos são mais convictos. Eu acho que os mais velhos, eles, por viverem muito tempo antes da internet, eles são presas fáceis para fake news, para soluções mágicas. Então, eles acabam chegando com convicções que muitas vezes não dizem respeito à realidade. Tu tem alguma situação que tu viveu, assim, surreal, que no livro tu desmistifica? Que tu possa nos contar? Bom, no livro eu trago o personagem do tio do Zap, né? Que eu conto que toda a família tem um tio do Zap, que é um estereótipo, pode ser uma tia, uma prima do Zap, e que se a tua família não tem um tio do Zap, talvez seja tu, então faça um autoexame, né? Mas então eu trago esse personagem como aquela pessoa convicta que repassa informação e ao mesmo tempo uma pessoa que a gente tem afeto. Então mistura a fake news com o afeto. Então é um personagem que é bastante constante na nossa vida. E na sala de exames, tu lembras de alguma situação que tu vivestes? Eu tive uma situação interessante recente no hospital, que uma família levou uma senhora que ela não se alimentava, não tomava líquido, não tinha autonomia para isso, tinha uma pneumonia, mas a família não queria que se fizesse nenhum tratamento com ela. Que não se hidratasse pela veia, que não se desse comida pela veia, que não se desse antibiótico, que ela só ficasse hospedada no hospital. Mas então, isso por quê? Não sei. Uma expectativa da família de que a pessoa fosse se hospedar no hospital, mas queria recusar tratamento. Que estranho, porque eu já vi várias pessoas vivendo isso, mas muito por conta da religião, que talvez também tenha uma certa interferência, né? Tem umas religiões especificamente que restringem a doação de sangue, mas aí existe toda uma legislação por trás, primeiro para legitimar a religião e algumas vezes agir em situações extremas, mesmo contra a convicção da religião, aí tem todo um código de ética em torno disso aí. Falando de ética, a gente está conversando com um médico, né? E muito se fala do ego da medicina. Vou te perguntar, dentro do hospital, existe muito ego aí entre os médicos ou não? E como reverter essa situação no momento que se trata da saúde de uma outra pessoa, né? Existe ainda, já foi muito pior. Eu falo no livro também que quando eu queria ser cirurgião, antes de me decidir pela radiologia, eu convivia muito em bloco cirúrgico e a gente convivia muito com aquelas figuras arrogantes, muitas vezes com grande conhecimento, mas arrogantes. Hoje em dia já melhorou bastante, o próprio regramento do hospital já limitou um pouco aqueles egos e o nosso próprio reconhecimento de limitações, a gente vê que muitas vezes a gente faz tudo certo e não dá errado e acaba dando errado. Então a gente acaba errando fatalmente e isso, de forma repetida, acaba trazendo humildade. Então acho que melhorou bastante já. Rodrigo, para finalizar, assim, como trazer a humanidade, né, para os hospitais num mundo tão acelerado assim? Qual é a dica que tu dá? Eu acho que isso é uma responsabilidade dos médicos também, trazer a humanidade. E uma maneira de se aproximar do paciente, de trazer essa humanidade e de adquirir confiança do paciente é reconhecer as nossas limitações, saber dizer não sei, saber dizer vou pesquisar, eu vou me informar, vamos construir juntos esse diagnóstico, esse tratamento. Então, se abrir para o paciente, criar uma conexão mais íntima, mais sólida, ajuda bastante. Tá certo, então, aonde encontro a obra para comprar? Ela tem no meu site, rodrigosilvamiller.com.br, ali tem link para WhatsApp, enfim. Tem na Amazon, para alguns usuários aparece como compra internacional, mas é só clicar nas opções de vendedor que tem compra nacional e na estante virtual. Tá certo, então sucesso nessa obra é essencial para toda a sociedade. Muito obrigada, Muito obrigado, Rodrigo. Foi um prazer. E a gente se vê na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau. E agora chegou a hora de previsão do tempo para essa terça-feira. Oi, Lucas, como fica o tempo? Oi, Renata. Olá para você também que nos acompanha nesse começo de semana, diretamente do estúdio do Tempo da Rede RS. E que começo de semana, hein? Essa segunda-feira começou gelada por causa da chegada de uma massa de ar frio que derrubou as temperaturas. E a tendência é que essa terça-feira seja gelada também.
As mínimas devem variar de 1 a 13 graus pelo Rio Grande do Sul. O frio predomina com o sol aparecendo entre poucas nuvens em todas as regiões. Por causa do sol, a temperatura até aumenta com o passar das horas, mas as máximas não devem passar dos 22 graus. Em pontos isolados da região da Serra Gaúcha, a gente também tem chance de geada. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para diminuição das temperaturas, que é válido durante toda essa terça-feira. No período, os termômetros podem ficar de 3 a 5 graus abaixo da média em quase todo o Rio Grande do Sul, como a gente observa aqui no nosso mapa. Um outro fator que pode diminuir a sensação térmica é o vento, que deve soprar com rajadas de até 60 km por hora. Chegou a hora da gente dar o nosso giro pelo estado para conferir como o tempo fica amanhã em alguns municípios. Lá em Gramado, na Serra Gaúcha, as mínimas ficam na casa dos 6 graus, com máximas que vão até os 19. Porém, a tendência é de tempo firme, com o sol aparecendo entre poucas nuvens. Lá na fronteira oeste, em Uruguaiana, as máximas devem chegar até os 20 graus, mas as mínimas ficam ao redor dos 7. Assim como é o caso de Santa Maria, no centro do estado, porém com a presença do sol esquenta com o passar das horas e as máximas chegam até os 19. No sul do estado, em Pelotas, a temperatura vai dos 8 até os 21 graus nesta terça-feira. E aqui em Porto Alegre, as máximas chegam aos 20 graus, mas o amanhecer vai ser gelado, por volta dos 6 graus. Por hoje é isso, Renata. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até mais! Como diria minha mãe, leva um casaquinho. E olha só que legal, até o dia 27 de junho, os porto-alegrenses vão poder conferir um dos principais encontros de arquitetura, design e inovação do Rio Grande do Sul, que é a mostra Elite Design. E a gente, é óbvio, foi lá e conferiu e te mostra agora um pouquinho do que rola. Com o conceito sentir, habitar e pertencer, a mostra oferece aos visitantes uma verdadeira jornada de experiências em um casarão histórico no bairro Higienópolis. São 28 ambientes autorais, refletindo diferentes linguagens, estilos e interpretações sobre o morar contemporâneo. Os espaços exploram referências culturais diversas e surpreendentes, que vão da França ao Texas, passando por uma instalação que incorpora uma cachoeira e peixes africanos. Nesta edição, cerca de 40 profissionais vindos da capital, da região metropolitana, da Serra Gaúcha do Norte e do centro do estado, além do litoral norte, participam da mostra. A Elite Design pode ser conferida na Rua Dom Pedro II, 1010, e os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Blue Ticket. E uma última informação, a cerimônia de entrega do Prêmio Açorianos de Literatura de 2025, que estava prevista para acontecer nesta segunda-feira, dia 27, tem uma nova data sendo divulgada em breve. A mudança acontece por causa do fechamento temporário do Teatro Renascença. O volume de chuvas da última semana provocou goteiras sobre o palco e o teatro precisou ser interditado. A Secretaria Municipal da Cultura está providenciando uma reforma emergencial. E, inclusive, a programação cultural do Teatro Renascença, que estava agendada para essa semana, também foi cancelada. As novas datas da cerimônia e dos demais espetáculos vão ser anunciadas em breve. E hoje a gente fica por aqui. A gente se encontra na próxima edição do Revista. Até lá. Tchau, tchau.